Muito importante quando a gente vê um episódio como Isaías 7, de a gente entender o contexto do que está acontecendo lá. É isso que muitos judeus e cristãos discutem, porque o que eu discuto com cristãos? Que eu acho que cristãos picotam a Bíblia. Tum. Opa, Jeremias fala, Brita Hadashah, põe o Novo Testamento. Eu acho que ele tem razão, eu posso falar sobre isso. É verdade, né? Aí no Gênesis lá apareceu 3 anjos pra põe a Trindade. E é assim, tudo funciona com pum, apareceu a coisa aí. Vamos ler a história. A história lá, temos um rei morrendo de medo, que ele vai perder uma guerra. Isaías vem lá e acalma ele, dá um sinal. Agora, você me desculpa, que sinal é esse que não dá pra se comprovar? Que sinal é esse que uma moça vai ficar virgem e ninguém consegue comprovar? Ele é um profeta, e a própria Torá fala que para você querer comprovar um profeta, a Torá diz, ele vai te dar um sinal que todo mundo pode ver. Tá na Torá isso. Agora vem um cara lá e a virgem vai ficar, então amanhã aparece outro cara e fala, sou filho da virgem. E aí ninguém pode comprovar que sim ou que não. Entendeu? O mesmo Deus que aparece no Monte Sinai para 3 milhões de pessoas, mínimo 3 milhões de pessoas, não pode aparecer no escurinho e falar, agora de repente tudo mudou. Tudo mudou. E aí o fato que Mateus vem e escreve para se concretizar o que está lá no versículo, eu também posso amanhã escrever uma Bíblia e falar para se concretizar o que está em Isaías. Eu posso agora pegar um jumento e falar assim, olha só, pessoal, eu estou sentando num jumento para se concretizar o que está em Zacarias. Vocês vão me chamar de profeta por isso? Porque eu sentei no jumento para se concretizar o que está em Zacarias? Isso não é profecia. Isso não é para se concretizar a profecia. Mateus era aluno do Jesus, acreditava que ele é a profecia, e aí ele fala, nasceu da virgem, para se concretizar o que está em Isaías. Mas Mateus não entendeu Isaías. Quando lá atrás, no primeiro bloco, quando você falou que os próprios alunos de Jesus, judeus, interpretaram os profetas, na nossa visão, eles não sabiam interpretar os profetas. Os alunos de Jesus não eram grandes estudiosos, não. Não sabiam as leis de Shabat, não sabiam se podia tirar um animal do buraco. Nem Shaul, Paulo também não sabia. Não, Paulo, pra mim, eu ando lendo Paulo. Tá. Eu ando lendo Paulo e eu não entendo nada do que Paulo diz. Eu vou dizer. Porque assim, Jesus... O maior pra nós é o pior pro senhor, é isso? É o pior. Mas não é Paulo que fala... Paulo já disse porque não entende. Já disse. Não é Paulo que fala que não pode comer sangue? Onde os cristãos cumprem essa lei? Não é Paulo. É Lucas. É Lucas. Atos 15, verso 15. Então, mas não é Paulo que fala Deus e Jesus. Deus e Jesus. Toda hora. Deus e Jesus. E ainda fala que Jesus é intermediador. Como saiu de Jesus o próprio Deus? É o Paulo que falou que ele não é Deus. O próprio Paulo falou ele não é Deus. Aí vem... Onde ele falou? Ele usa a palavra intermediador. Não, 1 Timóteo 2. E ele toda hora fala Deus e Jesus. Deus é Jesus. Deus é Jesus, já não está nos evangélicos, no início estava Deus é a palavra, ele estava com ele. Mas depende do que está sendo discutido no tema, que então, cada texto... Não é compreensível isso. O Paulo tem que ser o cara mais a favor de vocês, né? Que ele é o Paulo. Não é a favor de ninguém. Não consigo entender. E já aproveitando que eu mencionei Lucas, como assim? Eu nunca vi cristão que faz o abate judaico. Tá lá na Bíblia que vocês têm que cumprir a mitzvah, o preceito de não comer sangue. Tá lá em Atos. Tem bastante que não come, isso eu sei que não conhece. Mas assim, a maioria não. A maioria do cristão acho que nem sabe desse preceito. Tudo tal. Nós, sabe? evangélicos, sim. Vocês comem o abate kasher? Não come sangue. Mas a maioria não que eu conheço não lá tá carne estrangulada. Sim. Ou seja, teria que fazer o abate kasher. Pois é, mas é que eles não acham que os rabinos são os donos da verdade para saber o que é ou não. Só isso, mas isso é a Torá de Moisés. Então, é como a Torá de Moisés. Não, é a Torá de Moisés. Mas como vai fazer? Né? Então, assim, o modo de fazer. É que a gente voltou para sair para isso. Vamos voltar para a Virgem. Não é possível um sinal ser feito no escurinho. Se Deus engravidou a Virgem, ele fez um sinal no escurinho. O mesmo Deus que apareceu para 3 milhões de pessoas, ele não tem problema nenhum de aparecer de novo na frente de 3 milhões de pessoas e falar o seguinte: senhoras e senhores, eu vou engravidar uma virgem, vejam agora que vai acontecer isso. Mas não foi o que aconteceu. Isaías está vindo lá e fala: tá vendo? A moça vai ficar grávida, ele vai se chamar esse nome. E o grande sinal é que ela já estava grávida quando a Maharra, esse é o nome em hebraico, a moça está grávida, e ela nem sabe o que a gente está falando aqui, ela vai chamar ele Emanuel.
E ele vai ser o sinal da redenção. Você não tem que ter mais ter medo da guerra. Ele estava com medo dos impérios que iam vir atacar ele. No final não atacou ele, ou seja, se concretizou o sinal, evidente a olho nu de todo mundo, como Deus sempre falou por intermédio de Moisés, que o sinal é a olho nu, onde todo mundo pode ver. Rabino, o que o senhor está dizendo é que o sinal deveria ser para aquele dia. E que o nascimento de Jesus, 700 anos depois, não poderia ser um sinal... Tinha que ser cinematográfico. E como isso acalmaria o Ahaz? Como isso acalmaria ele? Ele estava todo tenso lá. Não, fica tranquilo, Jesus vai nascer daqui a 700 anos. É isso, então... Isso faz sentido? O senhor acredita que o sinal tinha que ser para o rei naquele dia ver. Exato, e foi. Olha, a moça, você vai ver, a moça tá grávida. E ela sozinha, que não tá escutando aqui essa conversa, ela vai chamar esse menino Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco e a guerra não vai acontecer. Resultado final, a guerra não aconteceu. Esse é o contexto de alguém que estuda as profecias. Agora, você não pode chegar e falar assim, pum, apareceu a palavra virgem, é para se concretizar o que tá lá. Não funciona assim. Saião. Então, vamos lá. O Micha tem razão, e acho que ele tá mais acostumado a interagir, perdoe-me a expressão, com pessoas que discutem a coisa do ponto de vista popular e não do ponto de vista do conhecimento da erudição. Técnico. Então, na hora de falar do judaísmo, vamos chamar o Rashi, o Maimônides. Na hora de falar do cristianismo, vamos pegar o sujeito na esquina ali. Eu falo, o que você acha, né? Então, o que acontece? É claro que Isaías 7 está falando de um contexto da famosa guerra sírio-efraimita. Sim. Então, você tem o Reino do Norte, apóstata, juntamente com os arameus, os sírios, atacando, na época de Acaz, a destruição do Reino do Sul. E qual é o grande problema? O problema é que Deus tem uma aliança com Davi, e que esse reino vai durar para sempre. Que é o Reino do Sul. Sim, que é Judá, que tem a ver com Jerusalém. Então, a destruição disso representa um fracasso total da promessa e da palavra divina. Então, o que vai acontecer? Isaías vai receber essa profecia. A chance grande é que, a princípio, esse que vai nascer talvez fosse filho do próprio Isaías, dentro do contexto. Dentro do contexto que a própria esposa dele estaria grávida. Você tem, inclusive, a citação de Peca, filho de Remalias, que aparece naquele contexto, e isso se dá no ano 732 a.C., já que Isaías tem o seu ofício profético do ano 740 a 680, no final do reinado de Uzias, que reinou de 792 a 740. Corretíssimo. Aí o que acontece? Quando você tem o contexto no Novo Testamento, que aí é difícil deles acompanharem, você tem uma ideia, né, que a tradição teológica cristã vai chamar de sensus plenior, né, de uma ampliação desse da profecia. Sentido, no sentido que, o que acontece? Qual é o problema? É o fim da dinastia davídica. É o fim da expectativa messiânica. Da mesma maneira como um sinal especial de uma Alma/Betulá Pártenos, vamos conversar com os judeus de Alexandria e perguntar para eles por que eles fizeram assim, você tem esse nascimento que prova que Deus vai preservar essa aliança. Então, se Yeshua é o Mashiach, que vai trazer o desdobramento dessa permanência desse Malchut David, reino davídico, então esse elemento surge lá na frente de novo. E nesse sentido ele é um paralelo ampliado daquilo que aparece lá. Por isso é que Mateus vai fazer essa conexão com Isaías, da maneira que aconteceu esse salvamento divino lá por meio de um Ot, aqui nós temos a ampliação. Então lá nós vimos o trailer, aqui está o filme completo. Você não é mais ou menos o que o Rabino diz, que então, em cada época nasce o Messias? Não, pois é. Não é isso? Não, mas não é isso que ele quis dizer. Não, tudo bem. Eles poderiam encaixar isso nessa perspectiva, só que não é essa a paixão maior, né? Entendeu? Agora, é interessante, e ele tem razão, porque o que acontece? Eu entendo, quer dizer, o sujeito tem uma teologia trinitariana. Ele tem uma teologia, vamos dizer, cristã pronta. Aí ele sai procurando na Bíblia hebraica e tentando encaixar onde ele achar. Às vezes, do ponto de vista técnico, exegético, isso é forçado. Isso é indevido. Está forçando o texto. Mas, em muitos lugares, nós temos, por exemplo, a gente vai entrar daqui a pouco, Isaías 53, você vê que está claro lá nos cânticos primeiros, que é o povo de Israel. Mas no 53 dá uma mudada no tempo.
a gente vê que não está mais do mesmo jeito. Aí, nessa hora, eu acho que eles fazem uma faz coisa... a mesma mirabolante que não segue que o texto. alguns nossos Agora, querem fazer. Tudo depende da maneira... Se você tem o que a gente chama de hermenêutica de suspeita, você sempre vai dizer que isso não pode, você vai procurar um caminho para fugir. Se a sua hermenêutica é de afirmação, você vai tentar achar alguma sintonia. Essa é a realidade. Falando sobre isso, os comentários mais profundos e detalhados que você tem da Bíblia hebraica no nível acadêmico mundial são escritos por judeus e protestantes juntos. São da Anchor Bible Series, que ele conhece muito bem. Perfeito. É impressionante. E os grandes especialistas acadêmicos, não pessoas de perfil puramente de defender o seu bairrismo, por exemplo, publicam na JPS, Jewish Publishing Society, a famosa série dele sobre a Torá, e que comentam também na Anchor Bible, né? Então, assim, existe um mundo muito mais amplo do que essa teologia, a nossa mera ignorância pretende, a né? teologia de procurar o que eu quero. Do bar da esquina.